Esses dias eu fui aplicar uma prova para uma turma dos quintos anos na escola onde que eu leciono e tinha uma aluna que ela estava muito nervosa. Ela parecia muito preocupada, né, com a prova. Eu reparei a situação e eu fui conversar com ela para ver se ela estava se sentindo bem. E ela falou, disse, olha professor, eu tô com medo. Eu tô com medo de não tirar uma nota boa. E ao relatar isso, eu tentei acalmá-la, que ela fizesse com calma, que ela lesse bem as questões com bastante atenção, que ela iria bem, né? Caiu tudo aquilo que a gente tinha visto em sala de aula. E aí ela me falou uma frase que me chamou muito a atenção, que é justamente o nosso tema de hoje. E ela disse assim, não professor, é que a minha mãe falou que se eu tirar menos que 8,5 em alguma prova, eu nunca mais vou conseguir emprego na minha vida. E aquilo me deu, né, um certo baque, assim, disse, nossa. E eu falei pra ela, disse, olha, eu já tirei muitas notas baixas da minha vida e nenhuma, assim, sem exceção nenhuma delas influenciou em nada na minha vida. E eu perguntei pra ela, você realmente, de verdade, acredita nisso? E ela disse não. Eu disse, então pare de pensar sobre isso. Né? Faça a prova, faça com calma, tá? E confia em você. A nota ela é temporária. Mas o fato da mãe dela ter falado isso e o estado em que a menina estava, isso me chamou muito a atenção. E aí olha o que é o poder de uma crença, né? O que é o poder de uma crença? E aqui eu estou usando um exemplo que é um exemplo mais puxado para o lado negativo. Então a mãe fala, né, para a filha que se ela não tirar uma nota acima de 8,5, ela nunca mais vai conseguir nada na vida dela. E a menina, obviamente, com 10 anos de idade, ela não tem aquele filtro ainda, a personalidade dela formada para questionar a mãe. Então ela aceita aquilo tranquilamente, como uma verdade única. E aí é que está o problema. Quantas crenças será que nós temos na nossa vida e que nós não percebemos que nós acreditamos e estamos repetindo os mesmos padrões e ciclos o tempo todo? Uma vida inteira. 30, 40, 50, 60 anos com aqueles mesmos pensamentos repetitivos, porque alguém lá atrás falou isso pra gente e a gente simplesmente acreditou. Então eu até entendo talvez o intuito da mãe, que é o quê? Querer que a filha se esforce, que ela, né, tenha uma nota boa, isso é uma coisa óbvia, né? Todos os pais querem isso. Só que ao mesmo tempo a forma como ela fez isso provavelmente causou mais dano na filha do que o contrário. Os sentimentos positivos. Ou seja, a filha se tornou uma menina extremamente insegura, duvidando da própria capacidade e principalmente tendo medo de errar. Quando essas questões não são resolvidas, elas vão lá escancarar lá na vida adulta. E aí se torna justamente um adulto medroso. Quando chega uma oportunidade, ele duvida de si mesmo, ele não aproveita, ele passa para frente, ele desiste, não tem resiliência, né? Tem medo de tentar, medo de inovar e assim vai. Então, uma simples frase, quando ela é dita da forma errada, ela pode mudar uma vida toda. Então, como eu acompanho muitas crianças, né, a partir dos 10 anos até os 16, 17 anos mais ou menos, a gente percebe muito claramente o comportamento dessas crianças, muito em virtude daquilo que os pais passaram para elas. E aqui não é uma crítica, gente, embora também seja, mas um alerta para os pais. Eu sei que nenhum pai, nenhuma mãe quer fazer mal ao filho, né? A gente entende que eles querem o melhor, querem tirar o melhor, só que aqui cabe o alerta do quê? A forma como isso é feito. E lembrar que a criança ela ainda está num processo de desenvolvimento da sua personalidade, né? Ela ainda não tem certos filtros que o adulto já tem. Então ela não vai questionar, ela simplesmente aceita aquilo como uma verdade. Se uma crença ela já afeta a vida de um adulto, tu imagina de uma criança. Então o exemplo dessa criança, dessa minha aluna, e que com certeza deve ter tantos outros ali que a gente nem sabe muitas vezes, na maioria a gente acaba não sabendo, né? Mas escancara justamente uma forma de educação baseada em crenças. E essas crenças elas vão manifestar lá na frente a nossa realidade. E nem é tão lá na frente, na verdade o tempo todo elas estão manifestando a nossa realidade. Aquilo que nós temos dentro da gente como crença começa a se manifestar do lado de fora. Jung já falava sobre isso, né? O exterior é só um reflexo daquilo que eu tenho no meu interior como crença. Então se eu acredito que eu, menos que 8,5, não vou conseguir ser nada na minha vida,
provavelmente no meu exterior, a hora que eu tirar uma nota baixa, isso vai acontecer, querendo ou não, isso vai acontecer. Eu vou me sentir como? Como uma pessoa incapaz, que eu não tenho capacidade, que eu não dou conta, né? Por quê? Porque alguém falou isso pra mim e esse alguém era alguém que eu confiava, que eu confio. Porque os nossos pais, nós confiamos neles, são pessoas de autoridade, são figuras de autoridade. Então, as crenças, elas são formadas justamente a partir de uma visão de mundo que nos foi ensinada. Os pais dessa aluna aprenderam isso com os avós, os pais deles, e assim sucessivamente. Então não é uma questão de culpar os pais, mas é uma questão da gente entender como que isso nasceu e que forma, de que modo que a gente consegue mudar, né, essas crenças, alterar esses padrões, para que a realidade externa se manifeste como algo melhor, de forma mais benéfica, sem trazer medo, sem trazer traumas, né, para as pessoas, principalmente lembrando, né, aqui em específico, com as crianças, que elas são esponjas. A criança é totalmente uma esponja. Então fazer com que essa aluna acredite que a nota não é um balizador mais importante da vida dela, eu como professor falando isso para ela, dá um certo alívio, mas ao chegar em casa, a primeira coisa que ela vai ter é a cobrança dos pais. Então, qual pesa mais? É a palavra do meu professor ou dos meus pais que estão lá todos os dias comigo falando que se eu não conseguir tirar uma nota menor que X, eu não vou ser nada na minha vida? Né? Fica a reflexão, pessoal. Né? Como eu digo, todos nós temos crenças, sem exceção. Crenças boas e crenças ruins. Né? A questão é, da onde que elas vieram, por que a gente acredita naquilo que a gente acredita e como que a gente consegue fazer para mudar essas crenças. Se você quer conhecer mais sobre o meu trabalho, principalmente com relação à questão do RRC, né, Reprogramação de Realidade Consciente, entre em contato aqui comigo, tá? E a gente agenda uma conversa. Valeu, obrigado, um abraço.